Nação Tricolor ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe, dá aquela moralzinha pra gente, clica aí no gostei. É rápido, simples, fácil e nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal e difundir o nome do Esporte Clube Bahia. Se inscreve se você ainda não for inscrito, ativa aí o sininho para receber todas as novidades. São 3 conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas. E compartilha com geral para dar aquela moral pra gente, beleza? Pessoal, a primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje é sobre Patrick De Luca. O presidente Guilherme Benintani foi questionado sobre o atleta na reunião do Conselho Deliberativo e falou o seguinte: discordo de que ele não esteja pronto. Tem propostas de time de Série A e de fora do país para atuar em alto nível. Ou seja, mais um jogador proveniente das nossas divisões de base que despertou interesse de equipes de fora do país. Já havia acontecido isso com Matheus Bahia, também com propostas, mas até o momento não tem nenhum tipo de acordo. Porém, Benintani trouxe à tona essa informação, resta a gente apurar e correr atrás para saber se algo está encaminhado, se tem um diálogo no sentido de venda mesmo, em definitivo, de algum acordo pelo atleta, analisando a situação financeira do Bahia, que está bem delicada, tá? Então, qualquer tipo de novidade a gente vai trazer à tona aqui no canal. Outra informação, rapaziada, do nosso plantão tricolor de hoje é sobre o atacante Rossi. Só para poder recapitular, saiu uma informação através de apuração da galera do Bahia Notícias de que Rossi teria uma cláusula de renovação automática através de metas batidas na temporada 2021. E por conta disso, ele teria que renovar o seu contrato para 2022. Posteriormente, nosso querido Bara, do canal Bara Bahia, entrou em contato com uma das agentes ali responsáveis pela carreira de Rossi e ela falou que, apesar dessa cláusula, não há nenhum tipo de diálogo ainda do Bahia com o atleta ou o representante dele para poder fechar um acordo de manutenção para a temporada 2022. E pelo que nós apuramos, a tendência hoje é que Rossi não permaneça no Bahia na temporada 2022. No momento, o atleta está passando férias na sua terra natal, lá no Pará, e já se deslocou para lá com mala e tudo mais para poder se mudar. Então, existe uma tendência que ele não volte para a Bahia e, consequentemente, que não volte para o Bahia na temporada 2022. Agora, o destino ainda é uma incógnita. Vamos aguardar assim nos próximos capítulos, porque tem a situação aí também da cláusula para ter algum tipo de definição, beleza? Galera, outra informação no nosso plantão tricolor de hoje é sobre a entrevista recém-concedida por Mauro Cardim, empresário que apareceu aí com interesse de fazer um investimento no Bahia por intermédio de um grupo de investidores lá de Portugal, né, para o canal do nosso querido Neto, para o SB TV. Nessa entrevista ele falou sobre diversas questões e falou um pouco mais sobre esses investidores portugueses, dizendo até que eles têm ligação com o Benfica e também empresariam aí alguns jogadores. E você confere esse corte aí agora no nosso canal e para poder ver a live completa é só ir lá no SB TV, beleza? Dá um saque aí. O empresário ele é ligado hoje ao Benfica, em Portugal. Tem atuação empresariando jogadores na Espanha e em Portugal e na Itália. E nesse momento as informações são essas. Agora, a partir do momento, até para evitar especulações, evitar muita disse-me-disse, a gente quer primeiro ter uma posição do Esporte Clube Bahia dizendo se tem ou não tem interesse e dar continuidade a esse assunto, para que a gente possa avançar de forma séria, levantar os números primeiro, para saber se de fato os números são números que atraem a atenção e o interesse por parte desses investidores. E, a princípio, isso. O que nós estamos buscando primeiro é um primeiro diálogo com o Esporte Clube Bahia, para daí em diante, depois de uma reunião com o presidente Guilherme Benintani, a gente anunciar as pessoas que estão interessadas em fazer essa aquisição ou essa parceria com o Esporte Clube Bahia. Então, valores, no caso, inicialmente, são esses que foram discutidos, são algo em torno de 40 milhões de euros, mas a gente sabe que isso é só um valor inicial para partir para uma negociação,
porque os números com certeza serão muito mais do que esse, até para que a gente possa criar aí hoje um ambiente futuro de investimento dentro do clube, no Esporte Clube Bahia. Então, no caso, esse contato ainda não foi estabelecido com o Belintani, né? Esse contato ainda não foi estabelecido. Eu já mandei 2 mensagens para Guilherme e ainda ele já leu. Eu estou aguardando um posicionamento dele, porque eu pedi para que ele conversasse primeiro com o departamento do Conselho Deliberativo do Bahia, para saber se de fato há interesse em conversar. Conversei também com o advogado Ademir Merim, hoje, que se colocou à disposição total para que eu pudesse, que é meu amigo também há muito tempo. Mauro, estou aqui à disposição para que o que você precisar, a gente lá internamente com o Bahia avançar. Conversei também com o João Silva, que é um publicitário conhecido, que fez a marca do Olodum e fez diversas, que também é torcedor do Bahia, que se interessou também em fazer aí e em contribuir nesse desenvolvimento de marca também. Então, nós estamos conversando. Acho que agora depende hoje mais do Bahia sinalizar que há interesse, ou às vezes a gente está aqui discutindo uma coisa que o Bahia já tem uma tratativa com outro grupo, né? Então é preciso que a gente converse. Quem vai poder dar essa posição e me dar esse feedback e o sinal verde é o presidente do Bahia, Guilherme Belintani. Eu estou aguardando. Mauro, a situação do Bragantino antes de se tornar RB e também agora do Cruzeiro antes do Ronaldo adquirir o clube 90%, ela não era divulgada. O fato de primeiro você ter dado entrevista para depois procurar o Bahia não pode atrapalhar? Não, que assim, a entrevista que eu dei, eu estava falando sobre a minha trajetória de vida, o que eu ia fazer. Ele estava me perguntando se eu seria candidato a deputado nas próximas eleições, e dentro disso eu falando da minha saúde, falando que eu estava vivendo um outro momento, que eu estava nesse momento em busca de um time do Nordeste para alguns investidores que me procuraram de Portugal. Aí eu comentei, digo, ora, mas o meu sentimento e meu coração pede que eu faça de tudo para que esse time seja o Bahia. Aí falei de números, falei de tudo, mas assim, foi com outro intuito. Claro que é importante, a gente precisa que tenha uma sinalização por parte do Bahia para continuar avançando. A ideia dos investidores é fechar uma parceria com um time do Nordeste, sendo ele da Bahia, de Pernambuco ou do Ceará. Eu, como baiano, quero que esse investimento venha para o time que eu torço. Então, aqui eu estou falando como Mauro, torcedor, que sonha em um dia ver o Bahia, onde o Bahia sempre esteve, lá disputando o torneio, ganhando, sendo campeão brasileiro. É isso que o meu sentimento e o meu coração pede. Então, eu estou tentando fazer com que isso aconteça com o nosso Bahia, essa parceria, pelo fato de ser torcedor do Bahia. Se eu fosse cearense, eu estaria lutando para botar esse investimento lá no Ceará. Agora, falando em organização, falando em resultado, hoje o Ceará, os 2 times do Ceará estão à frente do nosso time do Bahia. É uma pena. Então, a gente tem que tentar aqui se juntar, fazer com o que foi feito lá em Minas Gerais com o Atlético Mineiro, essa junção e a contribuição de cada empresário que é torcedor do Bahia, para que o Bahia saia desse momento tão difícil que está vivendo hoje. Ainda sobre isso, Mauro, já que você tocou no aspecto de política, né, aqui a torcida do Bahia ela tem se dividido muito, né, na figura de Guilherme Belintani. Muito porque ele é um cara, como todo mundo sabe, extremamente ligado à política, e isso tem deixado as pessoas meio receosas assim, de ter um cara que realmente já tem dentro do clube, né, que divide as opiniões por conta de ser um cara que está ligado à política. E a gente sabe que você é um cara que também é ligado à política. Nesse aspecto... Sim, estive agora, recentemente. Isso. Eu queria que você pudesse esclarecer para nós. Você ainda tem alguma pretensão política, fora esse lado empresarial que você tá tendo agora? Não tenho nenhuma pretensão política, não sou candidato a nada, e eu estou, nesse caso específico, participando apenas como agente. Sim. Se esse projeto der certo, 100%,
Eu apenas tenho interesse em fazer a gestão da marca Bahia, não do futebol. Primeiro que eu não sou especialista em futebol, a não ser como torcedor. Então, eu não quero participar, porque eu sei que cada um tem que contribuir com o que mais sabe fazer. O que eu posso contribuir para o Bahia nesse momento é trabalhando na área de gestão de marca. Só isso. Acho que Guilherme Belintani é um cara muito preparado, um cara que na iniciativa privada e na iniciativa pública trabalhou bastante, foi muito bem elogiado. É um cara preparado, mas eu acho que perdeu um pouco o foco, né? Essa coisa de Guilherme ser candidato a prefeito de Salvador, isso tirou um pouco o foco do futebol. Mas ele é um cara muito preparado, como foi também o antigo gestor Marcelo Guimarães Filho também, que saiu para que essa nova geração entrasse no futebol hoje do Bahia, com promessas de colocar o Bahia para disputar Libertadores, para o Bahia estar entre os 5 melhores times do Brasil, mas infelizmente essas promessas ainda não conseguiram se concretizar. Mas assim, a minha função nesse momento, durante essa participação, é apenas como agente. Eu estou na captação desse grupo empresarial para colocar e fechar o negócio. Então, a partir dali, encerra meu ciclo. Se quiserem que eu contribua na parte de gestão de marca, terei o maior prazer em contribuir e trabalhar para que a marca do Bahia alcance lugares nunca alcançados antes. Bom, pessoal, é isso. Este foi o Plantão Tricolor de hoje. Espero que você tenha gostado, que, sobretudo, tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer. Se inscreve se não for inscrito, ativa aí o sininho para receber todas as novidades e compartilha com geral para dar aquela moral. Valeu, tamo junto, forte abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?